Hoje eu trago a receita de vários lanchinhos que dá pra congelar e ter mais praticidade no dia a dia. Então vou mostrar pra vocês a receita de todas essas coisinhas que eu fiz, que são muito gostosas. Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Então, gente, nesse vídeo eu vou trazer várias ideias de lanches que dá pra poder congelar, pra ter mais praticidade no dia a dia, não precisar ficar sujando vasilha pra estar fazendo. Então vou mostrar pra vocês várias coisas que dá pra poder estar congelando pro dia a dia. E são lanches bem fáceis de fazer, são receitas práticas, fáceis, que eu já fiz várias vezes, né? Então vou estar trazendo aqui pra vocês essas ideias pra você estar fazendo e congelando também, né? Então vamos lá. Vamos começar fazendo a mini pizza. Eu comecei fazendo na noite anterior pra poder amanhecer congelada. Eu coloquei meia xícara de leite, meia xícara de água, e essa daqui é a receita da massa do pão que eu sempre faço. Meia xícara de óleo, também vou estar colocando aqui uma colherzinha de fermento biológico seco. Geralmente eu uso fermento Festma ou Dona Benta. Tô colocando aqui agora também 3 colheres de açúcar. Lembrando que todos os ingredientes eu tô deixando por escrito no primeiro comentário fixado pra poder facilitar pra vocês a receita de todas as coisinhas. Enfim, gente, vamos colocar aqui agora 2 ovos também. Essa massa rende bastante, então dá pra fazer vários pães, salgado, várias coisinhas. Então por isso que eu gosto bastante dela. Agora vamos colocar 4 xícaras de farinha de trigo. Essa xícara que eu tô usando aqui é de 300 ml, mas você pode usar de 200, 150 ml, que dá super certo também. Qualquer xícara que você tiver. E por fim, vamos colocar uma colherzinha de sal. Pra fazer essa massa aqui, você leva menos de 3 minutos. Então é uma das massas coringas que eu faço tudo quanto é coisa aqui em casa, os lanches maravilhosos. Então por isso que eu gosto bastante dela, porque ela é uma massa coringona. Então agora é só ir sovando. Eu sovo por mais ou menos uns 2 minutinhos essa massa, só para poder unir todos os ingredientes aqui. E ela fica assim um pouco grudenta na mão mesmo, isso aqui é normal. À medida que você vai sovando ela assim, ó, ela vai começando a desgrudar das mãos. Só que ela é uma massa bem molinha mesmo, e esse daqui é o segredo, né? Porque a massa fica super macia, tanto para fazer pão, pizza, qualquer tipo de coisa. É uma massa muito boa, que fica super gostosa. Depois de sovar, ela fica assim bem lisinha. Aí agora é só tampar e deixar essa massa dobrar de tamanho. Eu tô usando essa vasilha aqui que ela tem tampa, mas às vezes eu tampo com um paninho de prato também, jogo uma tampa por cima e dá super certo. Aí agora, como o recheio que eu sempre uso nas minhas pizzas é de calabresa, então eu vou ter que usar a calabresa aqui também. É o recheio que eu mais gosto, então por isso que eu uso bastante a calabresa. E aí agora, menina, eu fui cortando a calabresa todinha assim, as rodelinhas, e o queijo, eu tinha um pouquinho de queijo aqui, que é esse daqui, aí eu triturei nesse processador para poder facilitar. Fiz também um molhozinho de extrato de tomate. Esse copo aqui de extrato de tomate tem 190 ml, então eu peguei e coloquei numa xícara maior para estar colocando os temperinhos. Coloquei um pouquinho de alho e sal, e os temperinhos é a gosto. Eu venho colocando vários tipos de temperinhos para o molho ficar mais gostoso. Eu coloquei aqui também essa mistura de temperos. Esses temperinhos aqui tem vinagrete, lemon pepper, vários temperinhos misturados. Eu gosto também de colocar um pouquinho de páprica aqui, doce, que fica super gostoso. E também coloco umas folhinhas de manjericão aqui já no molho também, né? Eu coloco na pizza assim também diretamente em cima, mas eu gosto de colocar no molho também. Tenho aqui também congelado um cheirinho verde que eu colhi lá da minha hortinha, e eu venho colocando um pouquinho também para poder dar um gostinho bom aqui nesse molho. Eu coloco também uma colherzinha de açúcar, isso daqui dá total diferença no molho, fica muito bom. E agora é só misturar tudo. Então esse molho aqui é muito rápido, muito prático, muito facinho de estar fazendo, não vai ao fogo nem nada, é simplesmente misturar e tá pronto. Eu coloco um pouquinho de água também para poder aqui render mais, aí eu coloquei somente a quantidade da xícara aqui, mas dá para colocar mais água se quiser. E fica um molho bem grosso assim, então dá para ir colocando água, né, e rende bastante. Massa pronta, a calabresa cortada, o queijinho também já tá todo triturado e o molhinho também tá pronto. Agora vamos para a parte de fazer as mini pizzas. Você pode fazer no tamanho que você quiser. Eu vou fazer num tamanho aqui que eu acho que fica legal para poder fazer um lanche assim, então eu vou modelar as mini pizzas no tamanho médio. Não vou fazer muito pequenininhas e nem muito grandes também, mas dá para você fazer no tamanho aí que você acha melhor. Aí eu venho aqui pegando a massa, vou abrindo assim, colocando, não deixa assim super perfeitinhas, elas bem bonitinhas não, porque pra mim não faz diferença. Joguei um pouquinho de farinha de trigo, não preciso untar a forma porque eu vou congelar, então eu jogo farinha de trigo para poder não grudar aqui a massa na forma, facilitar na hora de tirar. E venho modelando as mini pizzazinhas assim, ó, tá vendo? Aí eu utilizei, gente, 2 formas para poder estar fazendo essa quantidade de mini pizza assim, né? Porque rende bastante também, depende do tamanho que você fizer, né? Eu fiz essa quantidade e eu acho que ficou super legal. Da próxima vez eu vou fazer menorzinhas, né? Para poder ficar assim mais pequenininhas, assim, dentro da geladeira também, né? E agora eu venho pegando o nosso molho e venho passando assim, ó, nas coisinhas aí na massa, né? As mini pizzas, gente, eu fiz na noite anterior porque eu queria que elas já amanhecessem congeladas pra mim poder estar colocando nos saquinhos e não ficar soltando as calabresas e as outras coisinhas, o queijo, né, que eu tinha colocado. E também pra poder já fazer um lanche na parte da manhã pra mim e pras crianças, porque, gente, eu como pizza no café da manhã, no lanche da tarde, qualquer hora eu tô comendo mini pizza. Até, tipo assim, janta também eu como, então
Pizza pra mim é a mesma coisa de ser janta, lanche, qualquer coisa, porque sustenta muito e além de ser muito gostoso, né? E aí eu fui pegando o queijo. Esse meu queijo aqui, gente, é uma mussarela caseira que eu fiz. Ela tava assim um pouco molenga. Então eu triturei nesse coisinha aí. Aí ficou assim essas pelotinhas grandes assim, mas só que ela derrete muito. Então na hora que for colocar no forno não faz diferença nenhuma assim, né? Então por isso que eu tô usando ela. Mas eu vou fazer outro queijo aqui, outra mussarela, pra poder estar usando nas outras receitas que eu vou fazer, porque senão não vai dar, porque eu tenho que fazer pão de queijo, outras coisinhas também, né? Aí fui colocando as rodelinhas de calabresa, lembrando que você pode rechear com o que você quiser, dá pra colocar presunto ou frango desfiado, qualquer tipo de coisa. Depois de colocar a calabresa, eu venho jogando um pouquinho de orégano aqui por cima, minha gente. Aí eu não coloquei manjericão, porque já tinha no molho mesmo, né, pra dar aquele saborzinho. E venho colocando aqui na outra forminha também, fazendo o mesmo processo. Tá vendo que as pizzas não ficam assim tão perfeitinhas, assim, redondinhas? Pois é, não precisa ficar tão perfeitas não, sabe, gente? Aí eu pego agora, venho colocando o queijo, o molho e tudo mais, calabresa, né? E fiz essa quantidade de mini pizzas, venho jogando orégano agora aqui por cima também. E é só levar para congelar. As mini pizzas, mesmo fazendo elas assim um pouquinho maiores, rendeu bastante aqui a massa, por isso que eu coloquei aqui na panela já para poder eu e as crianças comer na janta. Aí fiz uma pizza bem grandona na panela aí também no fogo, porque dá para fazer na panela também. Aproveitei também e fiz aqui uma mussarela caseira para poder estar usando nas outras receitas no dia seguinte. Olha só como que estica e fica super deliciosa essa mussarela caseira, minha gente, que eu fiz. Já faço na noite anterior para que no outro dia ela amanheça durinha para poder ralar. Aí aqui já é o dia seguinte, minha gente, as pizzazinhas já estavam todas congeladas, olha só como é que fica. Aqui você pode estar colocando na air fry, na panela também, com fogo baixo, tampada a panela, ou você pode colocar no forno. Qualquer jeito dá para poder assar essas mini pizzas assim. Inclusive eu dei alguns pacotinhos pro Anderson levar pra fazenda, pra ele poder estar assando, e ele assou na panela e deu super certo. Eu coloco nesses saquinhos aqui, minha gente, que eu vou estar deixando o link aí pra vocês, tá bom? Caso vocês queiram comprar lá na Shopee. Olha como fica organizado. Aí já coloquei algumas aqui pra mim estar assando também, tá vendo? E fica deliciosa demais essas pizzas, minha gente. Agora vamos pra próxima receita, que são os cookies, que também dá pra congelar, gente. Pensa num negócio gostoso, são esses cookies aqui. Então, pra essa receita, vamos utilizar 2 ovos. Eu vou utilizar essa xícara aqui, mas você pode utilizar qualquer xícara que você tiver. Então, coloquei uma xícara de açúcar. Agora eu venho colocando 6 colheres de margarina. E a margarina, você raspa assim, e o tanto que vier na colher, você pode estar colocando. Então, você coloca assim a medida de 6 colheres. O que vier na colher você pode colocar, porque eu tô usando a margarina, ela tá um pouco durinha, porque tava na geladeira. E dá super certo, gente. Não tem problema se passar assim mais ou... Entendeu? Aí colocou as 6 colheres de açúcar, os ovos e também a margarina, você dá uma misturada assim. Agora vem colocando a farinha de trigo. Vamos utilizar aqui 4 xícaras de farinha de trigo. Se você quiser utilizar a farinha com fermento, pode utilizar também. Eu tô utilizando essa aqui que não tem fermento, porque eu vou colocar fermento no final, né? Mas se a sua já tiver, então não precisa colocar fermento. São exatamente 4 xícaras de farinha de trigo. Eu coloco primeiro 3, eu deixo a quarta por último, pra poder ir misturando aos poucos assim, tá vendo? Eu deixo essa quarta por último, gente, porque depende do tamanho dos ovos também, né, minha gente, que você colocar. Aí eu coloquei os 2 ovos aí e coloquei as coisas todas, aí eu venho misturando a farinha assim, ó, direitinho, pra depois eu vir com a quarta xícara e pra depois colocar os outros ingredientes também. Aí agora eu vi que a massa tava um pouco molinha, joguei o restante da farinha de trigo e o chocolate que eu tô usando é esse daqui. Vou utilizar 2 xícaras desse chocolate aqui, minha gente. Você pode usar gotas de chocolate aí, outra que tiver de outra marca. Ou também as raspas de chocolate, assim, em barra, né? Que você pode estar cortando. E dá super certo também. Agora vamos para o fermento. Como eu falei pra vocês, se a farinha de trigo já tiver com fermento, não precisa colocar. Então, assim, eu vou colocar uma tampinha dessa daqui, que equivale a 1 colher de fermento. Esse fermento aí pra bolo mesmo, ó. A massa já tá praticamente pronta, agora é só misturar tudo aqui, ó, as gotas de chocolate, né, juntamente com o restante da farinha e também o fermento, né. E é isso, minha gente, muito fácil de fazer, né, esse cookie aqui. Não tem frescura, não é enjoativo esse cookie aqui também. Menina, se eu pudesse, eu comeria uma forma inteirinha desses cookies aqui, de tão gostoso que eles ficam. E a praticidade, menina, de congelar os cookies e você simplesmente pegar do freezer e colocar na forma pra poder estar assando, sem estar fazendo e tudo assim, sujando panela, um monte de coiseira. A massa vai estar prontinha, os cookies modelados. É bom demais da conta, né? A massa fica desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? Super macia. E agora eu venho aqui com essa forma aqui de novo, venho colocando farinha de trigo, espalhando, porque como eu vou congelar, eu tô colocando farinha de trigo, minha gente, assim no fundo, né? Os cookies, minha gente, você pode fazer no tamanho que você quiser. Eu faço as bolinhas assim, tá vendo? E vou colocando. Não tem problema ficar irregular, porque depois que você colocar na forma para poder estar assando, eles vão dar uma achatada. Então, não vai ficar a bolinha assim perfeita, minha gente. Ele vai achatar de qualquer maneira. Então, você pode fazer as bolinhas assim irregulares mesmo e você faz do tamanho que você quiser.
quanto maior a bolinha que você fizer aqui, maior vai ficar seu cookie. Eu fiz um tamanho assim médio, não fiz tão grande nem tão pequeno. Gente, você coloca a quantidade de chocolate que você quiser. Eu coloquei 2 xícaras, né? Mas minha vontade era de jogar o saco inteiro de chocolate aqui pra ele ficar bem mais chocolatudo, né? No final, eu ainda decoro aqui, menina, com mais gotas de chocolate. Eu vou colocando assim por cima pra ficar mais bonitinho, né? Assim, porque as gotas de chocolate, quando você vai enrolando assim, elas ficam mais no meio, né? E aí, quando você vai comer o cookie, menina, ele fica super recheadão de gotas de chocolate, sabe? Só que aí eu gosto de colocar mais um pouquinho pra ficar com mais cara de cookie mesmo, né, minha gente? Então, vem enrolando assim, modelando, tá vendo? E colocando na forma, ó. Desse jeito, minha gente. Então, rende muito cookie mesmo, minha gente. Dá pra você fazer bastante bolinhas aí, ó, tá vendo? Dependendo do tamanho que você for fazer. Aí, agora eu venho aqui pegando as gotinhas de chocolate e colocando por cima, tá vendo, ó? Assim, pra poder ficar mais bonitinho. Eu coloco umas 3 ou 4 gotinhas assim por cima dos cookies, né? E, gente, quando assa e ele dá uma achatada assim na forma, menina, fica super lindo. Muito lindo mesmo, gente. Então, assim, você come com os olhos e também depois que você prova, você não vai querer saber de outra receita, não. Porque eu sou simplesmente apaixonada nessa receita de cookie aqui. Toda vez eu faço aqui em casa, menina, e não dura quase nada, rapidinho acaba. Crianças também amam esse tipo de receita aqui que eu faço, minha gente. Então, é muito bom. Aí pronto, coloquei aqui as bolinhas todas bonitinhas, levei pro congelador, deixei gelar um pouco, minha gente, aí elas já deram endurecida aqui. Eu venho com outro saquinho, minha gente, tem esse saquinho aqui, menina, eu vou falar pra vocês, é 1001 utilidades. Eu uso pra poder congelar carne, eu uso pra poder congelar essas coisinhas aí, polpa de fruta, um bocado de coiseira, sabe? Então eu gosto bastante deles. Aí eu venho aqui agora colocando desse jeito assim, pra ficar mais organizado, eu vou colocando assim, pra ficar empilhado um em cima do outro, assim, na hora que eu for colocando o saquinho, sabe? Então, é super legal fazer desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Fica muito organizado o freezer, minha gente, dessa maneira. E otimiza muito o espaço também. Então, fui colocando assim, ó, nesses saquinhos, tá vendo? Me rendeu aqui 3 saquinhos desse daqui de cookies. Se você quiser, você pode fazer uma quantidade maior, é só dobrar a receita, se você o freezer for maior aí. Mas aqui, como eu só tenho o freezer da geladeira, então eu fiz somente nessa quantidade mesmo. Cookies prontos, minha gente, agora vamos para a próxima receita. Eu vou estar fazendo aqui coxinha de frango, então eu vou colocar aqui na panela 3 colheres de margarina. Eu gosto de colocar a margarina primeiro, assim, na panela, porque eu gosto de colocar os temperinhos. Tipo, eu uso açafrão, porque eu gosto da cor da massa, assim, bem coisada assim. Então, por isso que eu coloco a margarina primeiro. Depois eu venho com um pouquinho de alho, não é a colher cheia, somente um pouquinho assim mesmo, menos da metade da colher. E venho espalhando, assim, o alho e o sal. Depois eu venho colocando aqui açafrão, uma quantidade, assim, bem legal de açafrão. Depois eu venho colocando aqui também outros temperinhos que eu usei na outra receita, né, que vocês viram. E coloquei também aqui páprica doce, né, pra ficar, assim, bem gostosa essa massa, minha gente. Então, você pode colocar o temperinho que você quiser. Eu coloco esses temperos aí, gente, porque eu não coloco caldo de galinha já pronto e tudo, assim, gosto desses temperinhos aí mesmo. Aí, pronto, depois de colocar os temperinhos, eu vou usar 3 xícaras de água. E essa receita aqui, gente, é a receita 3x3, que é 3 colheres de margarina, 3 xícaras de água e 3 xícaras de farinha de trigo. E os temperinhos é a gosto, né? Você que sabe o tanto que você coloca aí de alho, de sal e de outros temperinhos também. Como eu gosto da massa, assim, bem avermelhadinha, assim, e com essa cor de açafrão mesmo, eu vou e coloco páprica, coloco também colorau às vezes quando tem aqui, e também coloco o açafrão, porque eu realmente gosto, mas se você não gostar, não precisa colocar. Aí, menina, eu venho aqui agora colocando, né, a mesma medida aqui da farinha, né, 3 xícaras, e depois de ferver, né, que eu venho colocando aqui a farinha de trigo. Quando ferver, você abaixa um pouquinho o fogo, tá? E vem colocando a farinha de trigo. Eu vou colocar as 3 xícaras nessa vasilhinha aqui, para poder despejar tudo de uma vez e não correr o risco de ficar empelotado. Aí, com fogo bem baixinho, eu venho jogando aqui, ó, as 3 farinhas de trigo, tudo de uma vez. E já venho agora aqui misturando a farinha de trigo nesse caldo aqui. Olha que cor bonita que ficou, gente, esse negócio aqui. Eu amo, sabe assim? Fica muito mais chamativo, muito mais gostoso assim, né? E muito mais apetitoso, né? A massa dessa cor aí. Essa massa aqui dá pra você fazer enroladinho de salsicha, dá pra fazer a coxinha de frango, dá pra fazer também aqueles pasteizinhos, né? Risole. Então, assim, é uma massa também muito boa. E eu gosto bastante de fazer coxinha com ela. Às vezes eu recheio com carne moída, às vezes eu recheio com frango também. E fica super legal. Então, gente, aqui agora é só ir misturando muito bem assim, tá vendo, ó? Aí vai misturando tudo direitinho e depois que esfriar a gente vai sovar essa massa muito bem sovada assim para poder misturar tudo, mesmo a farinha de trigo, né? Mas aqui tem que ter um pouco de muque, entendeu? Para você misturar assim. E eu tô usando essa concha de pau aí, ó, para poder misturar muito bem aqui a farinha de trigo com o trem aí, com caldo, né, minha gente? Aí é isso, aqui não tem segredo não, mulher, é simplesmente misturando assim, tá vendo aqui?
E o fogo tá bem baixinho, sabe, mulher? Pra poder certificar que vai cozinhar tudo aqui também. Eu não desligo o fogo, mas é assim mesmo que fica, tá vendo? Aí vai coisando, vai misturando, vai incorporando a farinha de trigo muito bem assim, ó. Aí quando você vai fazendo isso daqui, a massa já vai cozinhando, tá vendo? Ela vai dando uma cozida aí. Eu gostava de colocar também na massa, sabe, menina? Aquelas pimentinhas de cheiro. Mulher de Deus, no recheio também. Mas aqui eu não tô tendo. O meu pé de pimenta que eu trouxe da fazenda, que era uma pimenta muito cheirosa, e eu nem usava mais pimentão, essas coisas assim, porque a pimenta era muito gostosa, o cheiro dela, sabe? Eu colocava na carne, colocava nessa massa aí e tudo mais, em várias outras coisinhas. Pensa numa pimenta gostosa. Mas não deu certo de eu plantar o pé de pimenta que eu arranquei lá da fazenda que eu trouxe, entendeu? E aí eu fiquei sem pimenta, mulher. Mas eu já estou providenciando novamente essa pimentinha de cheiro que é super gostosa. Então, se você tiver, você pode estar colocando na massa. Aí mistura muito bem, fica assim, tá vendo, ó? Toda misturadinha. Depois de fria, agora eu venho aqui para poder estar sovando essa massa, ó, direitinho. Aí eu sovo muito bem ela aqui. E tem que estar fria, porque senão, mulher, depois você vai queimar sua mão todinha. Então, esfria um pouquinho, aí você pega e já vem aqui sovando muito bem ela assim, ó, tá vendo? Aí tem que sovar, menina, pra ela ficar bem lisinha, bem macia, né? E bem bonita também. Vocês vão ver no final como é que essa massa vai ficar maravilhosa. Já tá assim, né? Sem sovar, assim, só com a mistura mesmo aqui da panela. Mas é só ir sovando muito bem, que você vai ver no final. Ela fica parecendo aquelas massas de biscuit. Menina de Deus, pensa numa massa boa, uma massa bonita. Então, essa daqui é a massa 3x3, não tem segredo, tá bom? A massa de salgado aqui de coxinha, essas coisas, risole, né? Então, é outra massa maravilhosa, né, minha gente? E é isso, pronto. Depois de sovar muito bem a massa todinha, aí eu vou mostrar pra vocês como que ela fica, ó. Ela fica bem assim, ó, parecendo aquelas massas de biscuit mesmo. Linda, maravilhosa, né? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Pronto, gente, agora eu venho pegando aqui meu recheio de frango e vamos lá modelar as nossas coxinhas. Aqui não tem segredo, né? Vocês já sabem, é simplesmente pegar as porçõezinhas de massa. Aí, mulher, você faz o tamanho que você achar melhor, o tamanho que você quiser, entendeu? Eu vou fazer um tamanho assim que eu acho legal, né? Não tão grandona e também não tão pequenininha assim, né? E aí, menina, é simplesmente pegando assim, ó, e abrindo a massa desse jeito aqui. Se você tiver aqueles trenzinhos de modelar a coxinha, né? Aqueles coisinhas que você... A coxinha já sai modeladinha, né? Com aquelas coisas não tenho. Então, eu vou simplesmente fazer assim. Pego com a colher, coloco aqui as porçõezinhas de massas abertas. Aí, venho agora aqui fechando, ó. Tá vendo? Pra poder depois simplesmente passar na farinha, no que foi que você quiser, farinha de rosca e tudo mais, né? Eu não tenho farinha de rosca, minha gente, mas só que dá pra usar também fubá, aquela farinha mesmo normal, que eu já utilizei também, farinha de mandioca peneirada. E hoje eu vou estar usando flocão mesmo, gente, que dá super certo também. Aí modela as coxinhas, assim, tá vendo? Fica bem bonitinha. Aí venho colocando aqui na forma todas as coxinhas pra depois eu empanar. Primeiro eu pego e faço todas as coxinhas, modelo tudinho direitinho aqui. E vou fazer somente no formato de coxinha mesmo, não vou fazer no formato de pastelzinho, nem de risole, essas coisas assim, nem enroladinho de salsicha, porque eu não tenho enroladinho de salsicha aqui. Então, vai ser só coxinha mesmo hoje, minha gente, esse salgado aí. E agora eu venho modelando tudo, tá vendo? Porque também eu vou fazer pãozinho recheado com carne moída, minha gente. Então, assim, eu só tô fazendo a coxinha mesmo desse jeito, com recheio de frango. O pãozinho recheado eu vou estar recheando com carne moída. Então, é muito gostoso também, com aquela mesma massa, menina. Que eu faço pão, que eu faço pizza, essas coisinhas. Então, quando eu falo pra vocês que essa massa, ela é muito boa, aí eu vou estar fazendo hoje os pãozinhos recheados, que fica delicioso demais da conta, minha gente. E substitui minha janta, gente, às vezes. O pãozinho recheado, coxinha também, qualquer tipo de salgado, pizza, essas coisas, às vezes substitui a janta pra mim, sabe assim? Tem dias que eu quero comer lanche na janta, não quero fazer arroz, nem feijão, nessas outras coisas. Então, eu acabo fazendo um lanchinho e essas coisas congeladas aqui é muito bom, muito prático, né? Pra dona de casa, assim, que tá, às vezes, não tá com ânimo de fazer uma janta, não tá com ânimo de fazer alguma coisa assim. Então, já tem o trenzinho ali pronto, né, menina? Simplesmente pega e coloca pra assar. Aí, fui modelando tudo aqui, as crianças de olho. Aí, o que acontece? Fica pedindo massa, minha filha. É uma coisa assim, sabe? Quando eu tô fazendo rosca, qualquer tipo de coisa, eu fico pedindo massa pra poder brincar de massinha de modelar. Eu tenho que sacrificar um pedaço de massa, né? Dou um pedaço pra cada criança pra ver se quieta e me deixa aqui em paz fazendo meus trem. E sim, todas as vezes eu sacrifício minhas massas que eu faço aqui, minha gente, dando pra criança, pra acalmar elas. Aí agora eu venho aqui, menina, ó, modelando, né? O restante das coxinhas, ó. E eu vou fazendo assim até terminar
toda a massa, mulher. Então, renderam muitas coxinhas, muitas, muitas mesmo. Tá vendo? Olha só a quantidade de coxinha que rendeu. E aí, mulher, essa coxinha aqui, ela é gostosa frita, né? Eu nunca testei de fazer assim no forno, porque das outras vezes que eu fazia, rachava. Não sei porquê. Então, frita que dá super certo, além de ser mais gostoso também, né? Não sei se dá certo na airfry também. Não sei se fica duro, sei lá. Só sei que eu sempre faço frita nessas coxinhas aqui. Agora no forno já testei e racha, minha gente. Não sei porquê. Se vocês tiverem dicas aí de como fazer no forno coxinha assim, porque eu já fiz e elas acabavam rachando todas as vezes, então eu faço frita mesmo. Então, gente, aqui não tem segredo, é simplesmente abrir a massa, colocar o recheio e modelando assim o formatozinho das coxinhas. Eu não faço no tamanho assim super regular pra ficar tudo igualzinho, bonitinho, do mesmo tamanho. Mas eu tô achando até que ficou assim, gente, bem quase iguaizinhas mesmo, as coxinhas que eu fiz, tá vendo? Ficou um tamanho assim super legal, bem parecidas umas com as outras, né? As queridas ficaram muito assim iguaizinhas, minha gente, hein? E é isso, mulher, ó, tá vendo? Aí essas coisas aqui, minha gente, dá um pouquinho de trabalho, sabe assim, mas é muito bom, muito bom. Depois você vai ter praticidade. Olha só o tanto de coxinha que deu aqui, ó. Rendeu esse tantão de coxinha, ficaram super lindas, maravilhosas, né? Aí agora eu vou pegar e vou tá coisando aqui, como eu falei pra vocês, né? Empanando as coxinhas aqui. Como eu falei, não tenho o negócio, como é que fala? Farinha de rosca. Então eu vou utilizar, gente, flocão mesmo, que dá certo, sabe? As outras vezes eu fiz e deu super certo também, né? E agora eu coloquei água nessa vasilhinha aí, ó, de sorvete, né? E agora eu venho colocando o flocão, ó, tá? Gente, fica muito bom, tá? Com flocão, com fubá, dá super certo, tá bom? De empanar as coxinhas. Então, eu faço com isso daí mesmo, tá vendo? Molho aqui as coxinhas na água e vou jogando no flocão desse jeito, tá vendo? Essa daqui é a maneira mais fácil de tá empanando as coxinhas, tá? Simplesmente jogando na água e jogando ali na farinha, o que for que você tiver pra poder coisar. E é a maneira mais rápida de você tá empanando elas, tá vendo? Aí joga na água, joga lá e vou fazendo esse processo com todas as coxinhas, tá? Aí depois que tiver uma quantidade boa ali na vasilha, eu venho aqui ajeitando melhor pra poder tá coisando, né, gente? E assim, eu fiz assim desse jeito, não quis sacudir muito ali na panela pra poder não estragar, né? O modelo das coxinhas aí, não ficar amassado nem nada assim, nem rachar elas, né? Então eu venho passando assim direitinho, desse jeito assim, uma por uma. Depois eu coloco mais flocão ali, venho jogando coxinha na água, jogando ali também de novo. E modelando, fazendo esse processo em todas as coxinhas, minha gente, tá vendo? E é isso, menina. Pensa numa gostosura que é isso daqui. Meu Deus do céu, eu sou simplesmente apaixonada por coxinha, qualquer tipo de salgado, qualquer coisa que envolva massa, essas coisas assim, né, minha gente? Eu gosto bastante. Gente, esse daqui é o jeito que eu faço, sabe? Os meus lanches, as minhas coisas aqui. Mas claro que você pode optar por uma coisa mais saudável também, né? Que dá pra poder transformar essas receitas aqui em receitas saudáveis. Mas eu faço desse jeito aqui, tá vendo? E fica super gostoso, muito bom, né? Todo mundo aqui em casa gosta e é muito bom, maravilhoso. Olha só como ficam lindas as coxinhas empanadas assim, ó, tá vendo? No flocão, fica super bonitas. Aí eu venho aqui agora colocando dentro dos saquinhos. Minha gente, as coxinhas foram as únicas que eu não esperei tá congelando. Eu fui pegando assim elas mesmo, moles assim, sem estar congeladas e colocando dentro do saquinho, né? As outras coisas eu esperei congelar, as coxinhas não, já fui pegando e colocando assim dentro do saquinho e já colocando no congelador também. Só que eu coloquei assim de um jeito que não amassasse juntamente com as outras coisas, né? Porque não dava pra poder empilhar e colocar uma por cima da outra, que senão ia acabar amassando. Deu super certo de já ir colocando assim nos saquinhos, elas assim, sem estar congeladas mesmo, né? Deu super certo assim. E é isso, né, gente? Aí, como eu vou fazer outras coisas também aqui, então, as coxinhas eu ajeitei desse jeito. Tá vendo? Elas ficam bem firmes, então, não precisa ficar esperando congelar pra poder tá colocando no saquinho. Aí, venho colocando aqui as outras, ó, tá vendo? Nesse saquinho aí também. Gente, esses saquinhos aqui é um kit que vem 100 saquinhos, sabe? Então, vem bastante, dá pra poder congelar várias coisinhas. Eu já utilizo pra poder congelar frutas, verduras, queijo, várias coisinhas, né? Carne também. Então, é muito bom esse daqui. É um tamanho, gente, esse daqui é um tamanho super legal de saquinho, mas tem maior na Shopee, tem menorzinho. E olha como fica legal. Aí pronto, congelei as coxinhas todas, minha gente. Agora eu venho aqui com outra massa que eu fiz, que é a massa coringona, como eu falei pra vocês. Essa massa aqui pra pão, pra pizza, pra rosca, pra qualquer tipo de coisa. Então aqui eu vou estar recheando com carne moída. Olha só, coloquei nessa panela aqui, coloquei a carne moída, aí eu coloquei milho, coloquei vários temperinhos e tudo, refoguei direitinho a carne. E vou colocar também uns pedacinhos de queijo, aquele queijo que eu fiz ontem, menina. Como eu mostrei pra vocês a mussarela que eu tava fazendo, então. Aí eu já cortei aqui os cubinhos, né?
E essa daqui tava super firme, então depois eu vou estar ralando também pra poder fazer pão de queijo. Então é muito bom, gente, essa mussarela caseira também. Aí agora eu venho aqui, pego assim, ó, as porçõezinhas de massa, dou uma aberturazinha assim nela e agora eu venho colocando o recheio de carne moída. E esse pãozinho aqui é um dos mais facinhos de estar fazendo, porque é muito rápido, muito prático para poder estar fechando. Só colocar o recheio, coloquei a carne moída, coloquei um pedacinho de queijo. Agora eu venho assim, ó, fechando aqui no fundinho. Muito rápido, muito prático, gente. Rapidamente você faz vários pãezinhos aqui. E esse daqui também rende bastante, tá bom? É muito gostoso, gente. Aí eu gosto de dar uma achatadinha assim nele, ó, tá vendo? Depois de rechear, pra poder o recheio espalhar todinho assim na massa, tá vendo? Aí fica muito bom. Aí eu venho agora colocando na forma também, que eu joguei um pouco de farinha de trigo, ó, por baixo, pra poder tá colocando aqui, ó, os pãozinhos, pra não grudar depois de congelar, né, minha gente? E venho pegando as porçõezinhas de massa, gente, modelando os pãezinhos, né? Até acabar toda a massa também. Então, isso daqui, gente, é muito rapidinho pra poder fazer esses pãozinhos aqui. Da mesma massa que eu fiz no início do vídeo, que foi pra poder fazer as mini pizzas. Então, você faz pãozinho recheado também, né? Pode rechear com carne moída, com presunto, com calabresa, qualquer tipo de coisa que você quiser. Eu gosto muito de rechear com calabresa, às vezes é o recheio que eu mais uso para as minhas coisinhas aqui, né? Só que assim, agora eu tô usando a carne moída, né? Pra poder dar uma inovada. Como eu já fiz as mini pizzas de calabresa, então vou estar recheando com carne moída aqui, né? Que fica muito bom. Como eu já fiz as coxinhas, né? Com recheio de frango. Então, teremos vários tipos de salgado aqui. Tanto as mini pizzas, né? Coxinha de frango. E agora o pãozinho recheado, né, minha gente? Aí pronto, vou finalizando aqui até acabar toda a massa, recheando tudo assim direitinho. E, gente, rende demais. Aí eu pego e coloco em duas formas, coloco tanto nessa forma aí, coloco em outra, né? Rende muito pãozinho. Aí depende do tamanho que você fizer, vai render muito pão. Coloquei esse tanto aqui nessa forma, aí já coloquei em outra forma também, ó. E no fim, gente, quando você for assar depois de congelado, você tira lá do congelador e você pode estar pincelando gema e jogando um pouquinho de orégano por cima, que fica muito mais gostoso também. Agora, minha gente, vamos para a última receita, que é a receita do pão de queijo. Eu vou estar utilizando aqui uma xícara, aquela mesma xícara de 300 ml, uma xícara de leite. Aí, vou estar colocando aqui também uma xícara de água. E a xícara de óleo agora que eu vou estar fazendo aqui, gente, não vou encher tudo de óleo. Vou colocar o óleo faltando 2 dedos, né, para poder completar. Não coloco ela cheiona, senão o pão de queijo vai ficar muito oleoso. Então, coloquei faltando 2 dedos da xícara, né, de óleo. Aí, esses 3 ingredientes aqui líquidos, tá bom? E eu coloco aqui também uma colherzinha de sal, porque toda vez eu esqueço, menina, de colocar sal no pão de queijo. Então, já coloco aqui nessa mistura líquida para poder ferver e depois só jogar no polvilho. E essa daqui também é uma receita muito facinha de estar fazendo pão de queijo, né, minha gente? Aí eu levo aqui para poder estar fervendo esses ingredientes, né? Que é a água, o óleo e o leite. E agora eu já venho aqui colocando o polvilho. Eu tô usando polvilho azedo, minha gente. E nessa garrafa tava escrito que era polvilho doce. Só que aí depois, menina, quando eu fui ver, era azedo. Então, eu já tinha colocado, eu peguei e não quis mais coisar, não. Aí pode ser azedo, pode ser doce, qualquer um. Aí eu tô utilizando aqui o polvilho azedo, 4 xícaras, joguei no tachinho aí. Agora, depois de fervida a nossa mistura aqui, o líquido, né? Vim escaldando o polvilho, jogando aqui por cima. E agora é só ir misturando assim também, tá vendo, ó? O polvilho doce, gente, ele é um pouco diferente do polvilho azedo, né? Se você quiser usar 2 xícaras de polvilho azedo e 2 xícaras de polvilho doce, dá certo também. Aqui eu usei somente o azedo mesmo e pode ser qualquer um dos dois, né? Então, vai misturando aqui o negócio que a gente jogou aqui por cima para poder escaldar todo o polvilho. E pode misturar, menina, pode mexer assim, ó, misturar a massa todinha desse jeito, tá? Pra depois, no final, quando esfriar, a gente vem colocando os ovos e o queijo. Essa massa também aqui é muito simples de fazer. Depois que a massa esfria, a gente vai colocar aqui 3 ovos, minha gente. Aí eu fui quebrando assim mesmo, desse jeito, mas o certo é quebrar no copo. Mas eu tinha certeza que os ovos não estavam estragados, então eu quebrei logo diretamente na massa os 3 ovos. E aqui tem mais ou menos 2 xícaras de queijo ralado. Esse queijo que eu fiz no dia anterior mesmo, sabe, mulher? Eu coloquei 2 xícaras, tá? E fica muito bom essa quantidade de queijo. A mesma xícara que eu usei para poder medir o polvilho e os ingredientes líquidos. Aí eu usei para poder medir o queijo também. Coloquei 2 xícaras, agora eu venho aqui, mulher, sovando muito bem essa massa, misturando o queijo com os ovos, tudo direitinho, né, mulher? Para poder dar ponto aqui na massa. E assim, inicialmente, você vai misturando aqui e sovando a massa, parece que ela vai ficar um pouco dura. Mas é só você ir misturando muito bem, que no final ela vai ficar super macia, vai ficar mais mole, né? E assim, gente, o ponto dessa massa aqui, ela fica assim um pouco grudenta mesmo. Mas aí no final, para onde você for modelar os pães de queijo,
você molha um pouquinho a mão com óleo, né? E vai modelando os pãozinhos de queijo e dá super certo. Então, assim, ó, vai sovando, vai misturando tudo. Olha só como ela já vai ficando desse jeito, ó. Tá vendo? E a massa é desse jeito aí mesmo, tá vendo? Aí, pronto, gente. Depois de sovar muito bem a massa, os pãezinhos aqui também eu resolvi tirar do congelador e colocar nos saquinhos. Aí, ó, tirei, fui colocando aqui no saquinho e já guardei lá no freezer de novo, né? Os pãezinhos já aqui direitinho, bonitinho no saquinho, né, gente? Coloquei lá. E pronto, gente. Aí, como eu queria utilizar a forma aqui, aí por isso que eu desocupei logo aqui. Aqui tava com os pães. Não lavei a forma novamente, não, porque já tava com farinha de trigo e tinha era pãozinho recheado mesmo, né, menina? Então, eu vou colocar os pãozinhos de queijo para congelar nela desse jeito mesmo. Aí fui pegando aqui as porçõezinhas de massa, como eu falei pra vocês, não precisa ser muito regular. Aí você faz o tamanho que você quiser do pãozinho de queijo. Eu tô fazendo um tamanho assim médio, né? Não tão grandão e nem tão pequeno. E é isso, gente. No final fica super bonitinho, né? Os pãozinhos de queijo. E dá super certo. Pão de queijo, gente, também é uma ótima opção, né? Pra poder estar congelando. Uma ótima opção de lanche, né? Eu simplesmente amo. Eu gosto demais de pão de queijo, minha gente. Então, por isso que eu resolvi fazer essa receita aqui também. Aí eu venho modelando assim, ó, tá vendo? E já colocando ali na forma as bolinhas. Dá certo também de você fazer com a colher. Não precisa fazer as bolinhas assim, nem melar a mão no olho. Dá pra você fazer com a colher também, pegando assim uma colher em outra e já jogando as porções de massa com a colher na forma, já pra assar. Ou congelar também, né? Mas eu gostei de fazer assim as bolinhas, né? Pra ficar mais bonitinho. E essa massa, ela é um pouco mole, então por isso que dá pra modelar com a colher também, mas eu gosto de fazer assim. Às vezes eu faço assim, quando eu vou assar, eu faço com a colher também assim, né, gente? Quando eu não quero coisar assim a minha mão. Mas eu modelei assim, desse jeito, deu super certo. Acelerei aqui o vídeo, né, menina? Porque eu já mostrei pra vocês aí o passo a passo de como é e tudo mais. E agora só modelar mesmo, assim, os pãozinhos de queijo. Olha como fica bonito, gente. Meu Deus do céu. E assim, ficou super lindo, né? Imagina se fosse assim, aqueles ovos mais coisa do caipira mesmo. Ia ficar super amarelinho aqui, esses pão de queijo. Mas mesmo assim ficou muito bonito, tá vendo? Então, queridos e queridas, rendeu esse tantão de pão de queijo aqui, tá vendo? Agora é só levar pro freezer. E amanhã eu vou tirar aqui da forma e colocar nos saquinhos, tudo bonitinho também. Então, gente, finalizei agora com os pães de queijo, né? Aí guardei no freezer pra poder congelar e eu tá guardando naqueles saquinhos amanhã de manhã. Aí eu vou colocar, organizar os pãozinhos de queijo tudo nos saquinhos, né? E vou tá colocando no freezer de volta. Então, assim, aqui, como tá à noite já, né, minha gente? Eu não vou esperar, porque já é 11 e pouquinho da noite, então não vou estar esperando os pão de queijo congelar pra colocar no saquinho. Mas é daquele mesmo jeito que eu fiz, né, com todas as outras coisas. Eu espero congelar pra depois eu colocar dentro dos saquinhos, né? Pra ficar tudo certinho, assim, retinho dentro do freezer, né? E não ficar ocupando muito espaço, pra poder caber tudo direitinho, assim, né? As coisinhas congeladas. Certinho assim dentro do freezer, né? Pra poder otimizar o espaço do freezer. Como vocês sabem, eu tenho só o freezer da geladeira. Então, fiz essas coisinhas aí. Vai dar pra ir fazendo um lanchinho aqui, outra acolá e assim e tal, né? Revezando entre pizza, mini pizza, pãozinho recheado, os cookies, né? Coxinha também, essas coisas todas que eu fiz aí, minha gente, entendeu? Então, vai revezando, né? E depois é só ir fazendo mais e congelando pra poder ter mais praticidade no dia a dia, né, minha gente? E, gente, também tô deixando aqui, como eu sempre deixo, no primeiro comentário fixado, todas as receitas dessas coisas todinhas que eu fiz aqui, gente. Tanto da massa da coxinha, a massa do pão, que vocês já estão cansados de saber, né? Que eu fiz as mini pizzas e também os pãozinhos recheados. E dá pra fazer diversas outras coisas, gente, porque tem muita coisa que dá pra poder congelar, né? E assim, dá pra fazer diversas coisas com essa massa do pão, que é a que eu sempre faço. Gente, vou estar deixando a receita de todas essas coisinhas que eu fiz aqui pra vocês, tá bom? Caso vocês queiram fazer também. E congelar e ter praticidade no dia a dia. Então é isso, minha gente. Eu vou encerrar o vídeo agora, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado desse tipo de vídeo, já deixa seu like, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.